Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Física para concursos e vestibulares. O objetivo deste canal é estudar física utilizando questões de concursos e vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. Bem, veja que interessante essa questão da FUVEST que foi enviado por um dos nossos inscritos. Foi enviado pelo nosso amigo Michael, lá de Curitiba. Obrigado, Michael. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3×10⁻⁶ newtons. A força elétrica resultante dos efeitos de A sobre B é qual dessas alternativas? Veja essa pequena simulação sobre a lei de Coulomb, ou da lei de atração ou repulsão entre cargas elétricas. A imagem está mostrando duas partículas com cargas de sinais opostos e observe que existe uma força de atração entre elas quando as cargas têm sinal oposto ou repulsão quando tem sinal igual. Agora observe o valor dessa força. Observe que ele aumenta com o aumento de uma das cargas e também aumenta com o valor da outra carga. Ou seja, a força depende das duas cargas. Outro fator que influencia nessa força, tanto de atração ou repulsão, além das cargas, é a distância que separa as duas partículas. Quanto mais próximo eu colocar, maior será a força de atração ou de repulsão. Como visto pela animação anterior, duas partículas de carga de sinais opostos, elas se atraem, e duas partículas de carga com sinais iguais, elas se repelem, com a força F. Bem, a força F de atração ou de repulsão é descrita pela lei de Coulomb, e matematicamente nós podemos escrevê-la da seguinte forma: quanto maior o produto das cargas, maior a força, como visto anteriormente, e quanto menor a distância que separa centro a centro das cargas, maior também a força. Charles Augustin Coulomb, analisando o estudo das forças elétricas, descobriu que a força ela aumenta com o produto das cargas e ela diminui com o aumento do quadrado da distância. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse K é uma constante de proporção, portanto, nós podemos calcular a força elétrica com a seguinte equação: F é igual a K, QQ sobre D ao quadrado. Observe que na fórmula as cargas estão em módulo, portanto, tanto faz ser positiva ou negativa, o cálculo será o mesmo. Então, resumindo, o K é uma constante, chamada constante da lei de Coulomb ou constante eletrostática. No vácuo, essa constante tem um valor dado por 9 vezes 10 a 9. A unidade é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O F é a força eletrostática de atração ou de repulsão entre as cargas, é dado em Newton. O Q1, Q2 ou Qzão, Qzinho são as cargas elétricas, são dadas em Coulomb. E o D é a distância entre as cargas, que é dado em metro. Bem, ele falou que a força, o objeto C exerce sobre B uma força de 3×10⁻⁶ newtons. Vamos representar. Primeiramente, as cargas são todas idênticas, e quando as cargas têm o mesmo sinal, nós sabemos que a força é de repulsão. Portanto, a força de C sobre B tem este valor e é de repulsão. Vamos representar isso no desenho. C sobre B vai ter uma força de repulsão. Então, vou colocar aqui a força que o C faz no B. Qual o valor dessa força de repulsão? 3 vezes 10⁻⁶ newtons. Aí o valor da força que C faz sobre B. Agora eu preciso achar o valor da força de A sobre B. Para isso eu consigo fazer facilmente observando a seguinte proporção. A distância de A para B é 1 cm e de C para B é 3 cm. Ou seja, essa distância aqui é 3 vezes menor do que a distância entre B e C. Legal. E aí eu posso escrever a equação de Coulomb. F é igual a K, QQ, sobre D ao quadrado.
E aí eu percebo o seguinte, se a força é 3 vezes menor, como aqui é ao quadrado, 3 ao quadrado é igual a 9. E como nós vimos na animação anterior, quanto menor a distância, maior a força. Em outras palavras, a força vai ficar 9 vezes maior. Portanto, a força de A com B também é de repulsão, já que as cargas são iguais, e ela vai ser 9 vezes maior do que 3. Bem, então 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6, eu vou achar o valor de 27 vezes 10 a menos 6. Então, facilmente, só por análise, eu achei que a força AB é 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Mas ele quer saber a força resultante, ou seja, os efeitos de A e C sobre B. Daí eu vejo o seguinte, eu tenho um vetor apontando para a direita e outro vetor apontando para a esquerda. Portanto, finalmente, a resposta vai ser o seguinte, já que um vetor é para a direita e outro é para a esquerda, eu posso simplesmente subtrair 27 10 a menos 6, força para a direita, menos 3 vezes 10 a menos 6. E aí eu vou achar o valor de 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Portanto, essa é a resposta deste problema. Alternativa, letra D. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Te peço, se você gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quiser ver alguma questão resolvida aqui no canal, é só me enviar. Muito obrigado.